Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos, o pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, para juntos, mais uma vez aqui nos estúdios da Editora Betel, darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2022, que estamos estudando esta revista belíssima, cujo tema do trimestre é Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. E esta revista ela é comentada por nosso amigo aqui, nosso companheiro de bancada, o pastor William Barros. E ele também, meus irmãos, desenvolveu, preparou para nós, a pedido da Editora Betel, este livro maravilhoso de apoio, que eu recomendo aos irmãos aqui, este livro, para ajudar na montagem da sua aula, nas informações, além do foco na lição, que vai ao ar toda segunda-feira, nossa aula completa aqui. Você também pode adquirir este livro de apoio feito pelo pastor William Barros, ok? Meus irmãos, o vídeo de hoje, como eu disse, da nossa revista Betel Dominical, ele é da lição de número 4, que tem por título A Realidade do Arrebatamento. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, o seu plano de aula, uma caneta, porque vamos começar agora o nosso precioso estudo, dando sequência aqui na aula de hoje. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros. Seja bem-vindo, meu amigo, é contigo a palavra. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui dessa feita para a nossa quarta aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero associar a grande alegria que tenho de estar com vocês e com essa equipe tão abençoada aqui, com a nossa leitura do nosso texto áureo, Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E a nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte: o estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo e piedoso, servindo ao Senhor. Muito bem, e agora quero aqui convidar o pastor Marcos Santana para fazer a sua participação aqui. Pastor Marcos, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos, para mais uma lição. Objetivos da lição de hoje: falar sobre a volta de Jesus Cristo, destacar a esperança dos que morrem em Cristo e mostrar como será o arrebatamento. Textos de referência: 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Oremos pedindo a bênção do Senhor para este momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, te damos graças por mais este momento que o Senhor nos concede. Que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando no estudo da Tua Palavra, nos esclarecendo, nos guiando, nos ensinando, e que vidas sejam edificadas, esclarecidas, renovadas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a presente lição não está focando um único capítulo de Apocalipse. Quando eu estava preparando essa aula, me veio à mente. Alguém pode até, inclusive, questionar: por que tratar sobre arrebatamento da igreja em uma lição que está focando o livro do Apocalipse?
sugiro iniciarmos a exposição desta lição em classe, colocando para os alunos esse aspecto. O livro de Apocalipse, ele trata de eventos do fim dos tempos e menciona igrejas e esposa do Cordeiro. Também é importante nós estarmos pontuando que nós vamos tratar de um assunto nesta lição, arrebatamento da igreja, que diferentes denominações adotam diferentes interpretações escatológicas acerca deste ponto. Evidentemente que nós estaremos aqui enfatizando a interpretação adotada pelas Assembleias de Deus no Brasil. Eu quero também sugerir aos professores das Assembleias de Deus filiadas à CONAMAD, vide o jornal O Semeador, que é o órgão oficial da nossa convenção, a seção Credo da CONAMAD. E lá os irmãos vão encontrar o registro de que nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Também nessa introdução, eu quero compartilhar com principalmente os professores os pontos que conectam esta lição com o livro do Apocalipse, que está sendo alvo do estudo neste trimestre. Primeiro ponto, nós vemos em Apocalipse a promessa de que Deus guardará o seu povo da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo ponto que nós podemos identificar como mais uma conexão, o fato de que após Apocalipse 3, nós encontramos a menção à esposa do Cordeiro em Apocalipse 19. Lá encontramos o registro das bodas e da consumação da união entre Cristo e a igreja. Irmãos, essa menção em Apocalipse 19 indica que a igreja foi para o céu antes da volta de Cristo para estabelecer o milênio. É importante pontuar que isso será visto em mais detalhes na lição de número 10 da nossa revista. Terceiro ponto de conexão. O relato em Apocalipse, capítulo 4, sobre os 24 anciãos. Lembrando que na lição 6 estaremos estudando sobre esse capítulo, com mais detalhes. E essa menção aos 24 anciãos parece indicar, pode estar indicando, e cremos assim, que o povo de Deus que venceu está representado nesses 24 anciãos. Porque o texto de Apocalipse 4 menciona coroas e vestes brancas. Ora, quando lemos sobre coroas e vestes brancas no capítulo 4, nossa mente vai às promessas que Cristo fez às igrejas, em Apocalipse 2:10 e Apocalipse 3:4. Outro ponto de conexão é que Apocalipse 19:14 menciona os exércitos do céu. E como estão esses exércitos? Vestidos de linho fino, branco e puro, o que identifica com a esposa. Vide a menção à esposa do Cordeiro em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Lembrando aos irmãos que isso será visto em maiores detalhes na lição 10.
É significativo também que o início do capítulo 4 de Apocalipse, depois destas coisas, pode estar indicando o fim da era da igreja na terra e o início do período da manifestação da ira de Deus. É como se os capítulos 4 e 5 de Apocalipse fossem uma introdução. Sendo assim, nós podemos afirmar que a lição de hoje, ela se ocupa de temas que estão perfeitamente interligados com a mensagem de Apocalipse. E quais são esses temas? Primeiro tópico, ressurreição dos que morreram em Cristo. É importante também lembrarmos aos nossos alunos que a ressurreição dos que morreram sem estarem em comunhão com Cristo será vista, será estudada na lição de número 12. Segundo tópico, a bem-aventurada esperança da igreja. E o terceiro tópico da nossa lição de hoje vai tratar de alguns detalhes dos últimos acontecimentos e os efeitos que esse conhecimento devem produzir em nosso viver hoje. Pois é muito importante que um estudo como esse, nós não esqueçamos que é relevante extrairmos lições para aplicarmos ao nosso viver hoje. Assim, vamos iniciar o tópico 1, a esperança para os que morrem em Cristo. Como nós temos mencionado, ao longo dessa exposição, é muito importante que este estudo seja feito sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo, à luz de diversos outros textos bíblicos. Os irmãos que estão estudando essa lição poderão recorrer à lição de número 1, subtópico 2.3, aonde nós detalhamos acerca desse aspecto importante de fazermos um estudo comparativo. O tópico 1 da nossa lição, ele aborda, em primeiro lugar, o firme fundamento dessa esperança da igreja acerca da ressurreição dos que morreram em Cristo. O firme fundamento é que Jesus Cristo ressuscitou. Segundo, a ressurreição dos salvos. E o subtópico 1.3, os efeitos que devem ser produzidos em nós, o conhecimento sobre a doutrina da ressurreição. Como sempre precisamos fazer, a cada aspecto estudado acerca das últimas coisas, nós podemos e devemos extrair lições que devemos aplicar ao nosso viver hoje. Subtópico 1.1. Cristo, as primícias dos que morrem. Jesus Cristo ressuscitou. Deixo como sugestão aos irmãos para iniciarmos a exposição deste tópico citando 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Vide a ênfase deste tema, a ressurreição de Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 18 e Apocalipse, capítulo 2, versículo
8. Acho tremendo quando o Senhor Jesus, ele assim se apresenta para João: fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Vide Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 48. É o texto que trata de um dos encontros de Jesus com os seus discípulos após a sua ressurreição. Esse texto diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem as Escrituras. Nesse contexto, a Bíblia fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, meus irmãos, quando o Senhor Jesus abre o entendimento dos seus discípulos e fala sobre a ressurreição como já estando prevista no plano de Deus, isso mudou a perspectiva e a atitude de seus discípulos. Eis aí a relevância da doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. O tópico da nossa lição, ele pontua 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. E eu quero deixar aqui essa sugestão para os irmãos. Quando estivermos expondo esse versículo, nós citarmos para os nossos alunos o que Paulo escreveu antes do versículo 20, porque é uma verdadeira exposição para chegar ao clímax, que é o versículo 20. Ou seja, Paulo disse: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E aí depois Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, pois permanecemos no pecado. E depois ele vai dizer: se esperamos somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E então, o versículo 20, notemos como ele inicia: mas de fato. Ou seja, o Espírito Santo direciona Paulo a usar uma expressão adversativa. É uma expressão que aponta oposição, contraste em relação ao que Paulo tinha exposto. E aí ele vai usar essa expressão: Cristo, as primícias dos que morrem. Quando Paulo faz uso dessa palavra, primícia, isso aponta, isso leva a nossa mente para o primeiro feixe da colheita, que era levado ao templo e oferecido ao Senhor. É muito importante que o estudante não deixe de ler Levítico, capítulo 23, versículos 10 e 11. Pois com este ato de consagrar ao Senhor, de levar ao Senhor, há o reconhecimento da ação de Deus em favor do seu povo. Antecipando assim, meus irmãos, é como se esse ato estivesse antecipando o que estava por vir. É como se esse ato estivesse antecipando a seguinte verdade: outros frutos virão. O Senhor Jesus, o primeiro a ressuscitar para a vida que não conhece a morte, é a garantia e a prova da ressurreição do seu povo. É como se a ressurreição de Jesus estivesse dizendo para todos nós: outros frutos virão, outras ações de Deus virão, porque a ressurreição de Jesus é a prova, é a garantia de que o sacrifício dele foi aceito e de que ele é poderoso para justificar todos que nele creem.
Subtópico 1.2, ressurreição dos mortos. Lembrando que Apocalipse, capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, fala de ressurreição. Este subtópico enfatiza a ressurreição da vida. Não deixem de ler João, capítulo 5, versículo 29. Atenção, essa ressurreição é diferente da ressurreição da condenação. Como nós pontuamos na introdução, isso será visto na lição de número 12. Nesta lição de hoje, neste subtópico, o foco é a ressurreição da vida, também denominada em outros textos bíblicos como melhor ressurreição. Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Ressurreição dos justos. Lucas, capítulo 14, versículo 14. Trata-se, irmãos, da ressurreição dos salvos por ocasião do arrebatamento, que se dará antes da grande tribulação. Um outro momento que nós encontramos essa ressurreição, que dentro dessa ressurreição da vida, dos justos, da melhor ressurreição, é Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Ou seja, após a grande tribulação. Isso nós vamos encontrar nesse texto de Apocalipse, quando fala sobre aqueles que foram mortos no período da grande tribulação, porque conservaram-se fiéis ao Senhor Jesus. Estes ressuscitarão para reinar com Cristo. Será a nossa participação na vitória de Jesus sobre o último inimigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Não deixe de ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A presença do Espírito Santo hoje. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador, o Espírito Santo o tempo todo conosco, nos ensinando. A presença do Espírito Santo hoje conosco é a garantia de que nós receberemos corpos ressurretos quando Jesus voltar. E encerrando esse estudo, o subtópico 1.3, eu quero focar aqui os efeitos em nossa vida hoje sobre o conhecimento acerca da doutrina da ressurreição dos salvos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo escreve dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Entre estas palavras está a doutrina da ressurreição dos salvos. Essa palavra consolar é encorajamento, esperança. A esperança dos que estão em Cristo não se resume apenas a esta vida. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nós vamos encontrar nesse versículo outros efeitos que devem ser produzidos na vida dos que estão em Cristo Jesus nos dias de hoje. Fala: firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. É muito importante estarmos atentos à expressão que é usada para iniciar esse versículo. Portanto, irmãos, essa expressão, portanto, faz uma conexão, faz um link entre o que Paulo acabou de falar e o que Paulo vai agora falar. Então, como ele estava falando, entre outras coisas, de ressurreição
dos que estão em Cristo Jesus, é como se ele estivesse dizendo agora, portanto, já que vai ter ressurreição, já que Cristo vai voltar, sejamos firmes, constantes e abundantes nos dias de hoje. Interessante que, encerrando, é interessante que a conexão desta verdade tem tudo a ver também com a dimensão social dos que são membros do corpo de Cristo. Porque Paulo usa essa expressão, consolai-vos uns aos outros, ou seja, alcança também a questão da mutualidade, essa comunhão, essa ajuda mútua entre os irmãos. Isso também deve ser um efeito produzido na vida de todos aqueles que têm essa esperança. Que o Espírito Santo nos ajude, nos esclareça e nos conduza até que Cristo venha. Amém. Muito grato, meu amigo pastor Marcos Santana, muito obrigado aí pelo fechamento aí do ponto 1, a esperança para os que morrem em Cristo. Nós aprendemos que a base da nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é o quê? Aqui, ó, a palavra de Deus. Muito obrigado aí, pastor Marcos Santana. Então, fechando brilhantemente aí o ponto 1, vamos então ao ponto 2 com o pastor William Barros, que vai estar falando aqui sobre a igreja e a esperança do porvir. Meus amados irmãos, o nosso tópico 2, ele vai trazer para nós uma importante revelação e um conhecimento muito necessário. A doutrina que nós estamos estudando aqui, ela é extremamente relevante do ponto de vista prático da vida cristã. Jesus vai dizer que se nós esperarmos em Deus, apenas nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia é o livro que nos promete não apenas o presente de comunhão com Deus, mas também o futuro certo em nosso relacionamento com Jesus. Ele prometeu que aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Então, tomar posse e entender estas tão importantes doutrinas da Bíblia é um trabalho fundamental na construção do nosso caráter cristão. É por isso que entender sobre o arrebatamento não é uma questão apenas para teólogos, apenas para intelectuais. Essa é uma doutrina que todas as pessoas, por mais simples que sejam na igreja, precisam entender, conhecer, dominar e a partir daí serem edificadas. Porque é o tipo de doutrina que vai fazer totalmente a diferença, é o tipo de fé que vai fazer totalmente a diferença quando uma pessoa depara-se, por exemplo, com uma doença incurável, quando uma pessoa perde alguém que ama, quando uma pessoa se depara com uma porta que se fecha depois de anos trabalhando em prol daquele trabalho, daquela empresa, daquele negócio. É justamente o que vai nos fortalecer, é a âncora que vai manter a nossa embarcação sem ser levada pelas ondas e pelo vento, quando as tempestades da vida nos atingem, a certeza em Cristo do arrebatamento e a vida eterna com Deus. Então, essa doutrina é uma doutrina para todos, não apenas para alguns iluminados ou privilegiados. Você que assiste essa aula agora, independente se é novo convertido ou se tem muito tempo na igreja, precisa entender esse assunto, dominar esse assunto e entender esse assunto à luz da palavra de Deus. É muito importante entender isso, porque, repito, vai fazer toda a diferença em nossa vida, tanto nos momentos críticos, como justamente com relação à nossa expectativa para o futuro. Porque uma coisa é viver o presente sem ter esperança. Outra coisa é saber que o nosso futuro é certo em Deus. Então, essa lição é uma lição importante para isso. Nosso tópico 1 já nos mostrou essa esperança para aqueles que morreram em Cristo. Ou seja, já vimos que morte de cristão, morte de quem serve a Jesus, não é a Deus. É até logo, é até breve. Se eu tiver morrido hoje, imagine se eu morresse agora, e o arrebatamento acontecesse daqui a 1 ano, eu teria ficado 1 ano morto. Imagine se eu morrer amanhã e o arrebatamento acontecer daqui a 15 dias, eu teria ficado 15 dias morto. Porque está determinado para todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitar para a vida eterna. Mas essa esperança, ela alcança não apenas aqueles que receberam, por alguma razão, morreram. Não apenas os que morreram, mas
e nós que estamos vivos? Como procederá no momento do arrebatamento com aqueles que estão vivos? Sabe, e esse é um ponto, eu falo para você com muita emoção sobre isso, esse é um ponto que martela muito em minha mente, em meu coração, porque mexe com uma profecia que aparece em 1 Coríntios capítulo 15 e no verso 51, quando a Bíblia diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Na lição de hoje, eu trago basicamente duas passagens bíblicas que constroem para nós um entendimento sobre o arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 em diante. Com esses dois textos, com essas duas passagens juntas, qualquer pessoa que assiste essa aula pode entender, pode crer e pode até dar aula, até ensinar sobre arrebatamento da igreja. Então, ao final dessa aula, eu quero já parabenizar você de antemão. Você já virou agora um especialista sobre arrebatamento da igreja. Parabéns. Agora, vejam, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, nós vimos que, assim como Jesus morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós vimos que, no momento do arrebatamento, esses que ressuscitam se unirão com aqueles que estão vivos e todos subiremos para encontrar com Jesus nos ares. O arrebatamento da igreja será nos ares. Agora, no tópico 2, eu quero puxar aqui agora o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 51, ele vai mostrar para nós algo tremendo, que é o quê? Primeiro, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante vai completar o que nós começamos a aprender sobre arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Ele vai explicar como se processará esse arrebatamento dos que morreram junto com aqueles que estão vivos no momento do arrebatamento, da igreja de Jesus. Nesse momento, eu me lembro aqui de uma viagem que eu fiz. Eu levei uma caravana para Israel e também para a Grécia. E nós estivemos em Corinto. Quando chegamos na cidade de Corinto, irmãos, e sabe, isso mexe muito com o meu coração. Eu lembro que o que me veio à mente quando entramos no sítio arqueológico, no que sobrou da antiga Corinto, da época do apóstolo Paulo, foi justamente essa passagem. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto e a toda a igreja de Jesus pela inspiração do Espírito Santo, e ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sabe, tem 2000 anos que a igreja prega, ensina, tem 2000 anos que nós aprendemos que uma geração da igreja não provará a morte, mas verá o arrebatamento da igreja viva. Mas até hoje, nesses 2000 anos, todas as gerações de cristãos, todos os servos de Deus, até hoje, que pregaram, que ensinaram, que aprenderam essa revelação e essa profecia, todos morreram. São 2000 anos que esta profecia até hoje não se cumpriu. Mas enquanto nós gravamos aqui no estúdio da Betel esta aula para vocês, a sensação que me vem ao coração é a mesma, eu acredito, que quando Jesus abre o rolo de Isaías em Nazaré, na pequena sinagoga de Nazaré, e ele abre o rolo de Isaías e diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, e começa a ler toda a passagem. Cerca de 740 anos depois que Isaías escreveu aquelas letras, aquela palavra inspirada pelo Espírito Santo. E aí quando ele termina de ler, ele diz, hoje esta palavra se cumpriu no meio de vocês. Todos ficaram impactados com aquilo. 740 anos depois, aquela palavra se cumpriu. Eu me sinto nesse momento, pastor Prates, pastor Marcos, quando eu leio essa passagem, na verdade nem todos dormiremos, sabe, eu sinto algo muito parecido em meu coração. Tudo nos faz crer, tudo me faz acreditar que muito provavelmente existam muitas pessoas nos vendo agora nessa aula, que provavelmente nunca entrem num caixão para ser sepultado, mas verão o arrebatamento da igreja sem experimentar a morte. Eu creio que finalmente chegou o tempo desta profecia se cumprir. Eu creio que há uma geração agora de cristãos, de servos de Deus, que verão o arrebatamento da igreja acontecer
sem provar a morte, sem nunca entrar num caixão para ser sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos dormiremos. Esta promessa, quem sabe chegou o tempo dela se cumprir. E ela vai se cumprir, quem sabe, comigo e com você. Quem sabe não somos a geração que nunca vai entrar no caixão, que nunca vai experimentar a morte. Sabe, irmãos, há uma grande chance de que seus filhos nunca morram, mas experimentem um arrebatamento da igreja sem experimentar a morte. É o tempo e a promessa de Jesus. O nosso tópico 2.2 vai nos dizer que não precederemos os que dormem. E o que significa isso? Significa que o arrebatamento da igreja não ocorrerá em duas etapas. Não haverá um arrebatamento para os que morreram e um outro arrebatamento para a geração da igreja que está viva. Não, nós subiremos juntos. Nós somos o corpo de Cristo. Veja que até no arrebatamento, pastor Prates, a igreja precisa estar unida. Veja que Jesus não separa a igreja. Ele poderia levar os que morreram em Cristo e depois os que estão vivos. Mas negativo. Ele junta as gerações que morreram com a geração que está viva para subir para o arrebatamento. Agora, irmãos, veja que unidade é a marca da igreja. Até na volta, até no arrebatamento, até na volta de Jesus, a igreja precisa e ficará unida. Por isso, irmãos, não se desuna, não nos dividamos. Quando a gente se divide, a gente deixa brecha e oportunidade para que Satanás possa destruir aquilo que Deus está construindo em nossas vidas, em nossa história, em nossa igreja. Sabe? Quem sabe alguém está aí agora no departamento da igreja, o diabo está fazendo tudo para criar rivalidade, discussão, guerra. Irmão, supera isso. Deixa o orgulho de lado, abaixa as armas, sabe? Que não haja guerra entre nós. Aprende com Abraão e Ló. Abraão falou, não haja contenda entre a gente é irmão, não vamos brigar, sabe? Vamos resolver, a gente precisa estar unido. Só vai subir a igreja unida. Agora, olha que coisa tremenda. Os que morreram em Cristo ressuscitam, os que estamos vivos, todos nos unimos, e então a igreja, o corpo de Cristo todo, sai da terra para encontrar com Jesus nos ares. É assim que acontecerá o arrebatamento da igreja. Agora, o nosso tópico 2.3 vai acrescentar um detalhe que vai responder uma pergunta fundamental. Sim, mas e os nossos corpos? A gente vai subir em forma de espírito? A gente vai subir num corpo gasoso? Nós iremos ser arrebatados, os que morreram em cadáveres, ossos, pó. Como acontecerá isso? Vejam, no momento do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, vai começar a explicar isso. Ele vai acrescentar uma informação muito importante. Diz que todos seremos transformados. E ele explica como procederá essa transformação. Essa palavra no grego, para transformados, ela tem a ver com a transformação externa, a transformação do corpo. Essa palavra no grego não tem a ver com transformação de caráter, transformação do homem interior. Aqui não é hora disso. Aqui são os salvos que irão encontrar Jesus. A palavra no original aqui tem a ver com mudança do corpo, o corpo sendo transformado. A palavra aqui no grego é metakematsu, tem a ver com a mudança do corpo sendo transformado, uma mudança externa. Ou seja, ele explica aqui e usa duas palavras a partir da transformação. Essa transformação tem a ver com duas coisas. Receberemos no lugar de um corpo corruptível e imortal, um corpo incorruptível e imortal. Ou seja, no momento do arrebatamento da igreja, vivos e mortos, todos seremos transformados. Este corpo, queira ser os que morreram ou os que estão vivos, todos seremos transformados em corpos não mais sujeitos às doenças, à velhice, à morte, às mazelas desta vida, não mais sujeitos às paixões da carne. Nós receberemos um corpo incorruptível e imortal. Nós sofreremos nesse momento o impacto da glorificação. Viveremos a magnitude, o apogeu
de uma vida plena de verdade. E nesse momento, nossos corpos serão transformados em um corpo imortal e incorruptível. Como eu disse, não mais sujeitos à velhice, às doenças, às mazelas, à morte, às paixões da carne. E este corpo então glorificado, este corpo então transformado, agora estamos prontos para ser arrebatados, para encontrar com Jesus. Oh, irmãos, imagine que momento será esse. Imagine que instante será esse. No próximo tópico, no tópico 3, o pastor Prates vai aprofundar mais o nosso entendimento sobre esse processo, esse momento do arrebatamento. Mas uma coisa precisa ficar clara para cada cristão que assiste essa aula hoje. Não estamos falando sobre teoria. Não estamos falando sobre meramente um dogma. Não estamos aqui apontando apenas uma ideia ou um pensamento particular da nossa denominação, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Não, estamos falando de uma doutrina que breve será vista em todas as nações, quando pessoas desaparecerão de todos os lugares, quando pessoas simplesmente desaparecerão. E nesse momento, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem essas profecias irão saber que o que aconteceu foi o rapto, foi o arrebatamento da igreja. A igreja saiu desta terra para encontrar com Jesus nos ares. Por isso, irmãos, renove suas forças, renove sua fé. Esta promessa, esta doutrina tem como objetivo acalentar o coração daquele que está em aflição, fortalecer o coração daquele que está vivendo perdas e sofrimento, dar ânimo para aquele que precisa dar o próximo passo. Esse não é o momento de parar, está muito mais perto para chegar do que para voltar. Esse não é o momento de desistir, esse não é o momento de olhar para os lados, esse é o momento de olhar para Jesus, vencer todas as guerras, vencer o homem interior, vencer o eu, a carne, o mundo e avançar no poder do Espírito Santo, porque breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe vocês com esta palavra, que na sequência com o pastor Prates, nosso entendimento vai aumentar muito mais. Essa é uma lição que me empolga, porque estamos falando da doutrina do arrebatamento da igreja e eu creio que, quem sabe, eu e você somos a geração que nunca vai entrar no caixão, mas verá o arrebatamento da igreja sem provar a morte. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Querido amigo pastor William, muito obrigado aí pelo brilhante fechamento aí do ponto 2. Nós aprendemos nesse ponto que a promessa alcançará os que morreram em Cristo e será sentida pelo impacto do desaparecimento dos salvos que não mais serão encontrados nesta terra. Imagine a cena, hein? Imagine a cena quando o mundo descobrir que a igreja não está mais aqui presente. É o que nós aprendemos aqui com esse ponto maravilhoso. Vamos então, uma vez já estudado o ponto 1, o ponto 2, nós podemos concluir este vídeo fechando o ponto 3, que tem por título O Mistério do Arrebatamento. Meus irmãos, embora Jesus não tenha dito quando será a sua vinda para arrebatar a sua igreja, ele deixou bem claro que será num abrir e fechar de olhos, ou seja, sua vinda será extraordinariamente rápida. Nós encontraremos com ele nos ares e a partir daí estaremos para sempre com Jesus. Que dia glorioso será este para a igreja do Senhor e nós almejamos este dia. Quem sabe este dia será hoje? Quem sabe seja hoje esse dia? O pastor William já falou muito bem, já ministrou aí sobre essa necessidade e eu continuo insistindo, quem sabe será hoje o grande dia, E assim nós podemos ir ao 3.1, cujo título desse subtópico é Será extraordinariamente rápido. Meus irmãos, de fato, não haverá tempo para a igreja naquele dia dobrar os joelhos e orar. Eu vou na igreja orar, vou lá pedir perdão. Não. O momento de clamar, de se arrepender, de buscar a Deus é agora. De acordo com o pastor Gesiel Gomes,
nós devemos estar preparados com as vestes brancas, porque a volta do Senhor há de surpreender o mundo que não o espera. O mundo inteiro se surpreenderá quando constatar a ausência dos filhos de Deus. Será tarde demais, já estaremos para sempre com Jesus. Leia Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Eu imagino que esta reflexão vai lhe ajudar bastante a entender este momento. E assim nós podemos ir ao segundo subtópico. Encontraremos Cristo nos ares. Meus irmãos, conforme bem explicado por nosso comentarista, o pastor William Barros, a volta de Cristo ocorrerá em duas fases. A primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, será em segredo, Mateus 24, 36. Jesus voltará para a igreja, 1 Tessalonicenses 4, 17. Jesus virá antes da grande tribulação, Apocalipse 3, 10. E ele chamará a sua igreja para encontrar com ele nos ares, 1 Tessalonicenses 4, 17. Só os santos o verão, 1 Tessalonicenses também, 4:17. Olha que extraordinário, que explicação maravilhosa desse ponto. E tem a segunda fase, dividida pelo nosso comentarista, que nós chamamos de a volta de Cristo. Como será essa segunda fase? Ela será pública, Apocalipse 1:7, diferente da primeira. Cristo virá com a igreja, lógico, a igreja foi arrebatada na primeira e agora na segunda ele virá com a igreja, Judas, versículo 14, será depois da grande tribulação, graças a Deus, né? Não vamos passar pela grande tribulação, a nossa fé, a nossa esperança é que ele nos arrebatará e nos chamará para estar com ele antes da grande tribulação e depois, meus irmãos, que nós formos arrebatados, esse mundo vai entrar num caos tremendo e eu espero que você seja que seja preparado para subir no arrebatamento da igreja, né? Mateus 24, 29 a 30. Como que será essa segunda vez? A primeira nós vimos que Jesus vai ficar nos ares. Nós vamos encontrar com eles nos ares. Agora não. Na segunda vez, Jesus pisará os seus pés, onde? No Monte das Oliveiras. Base bíblica, Zacarias 14, 4. Outra diferença da primeira, na primeira, quando é o arrebatamento, só os mortos em Cristo ouvirão a trombeta, eles serão arrebatados, né? Eles vão ressuscitar, né? Eles serão ressuscitados nesse momento, receberão um corpo glorioso. Depois deles, então nós, os vivos, seremos arrebatados e vamos encontrar com eles nos ares. Só nós vamos ver isso. O mundo não vai ver, mas na segunda vinda não. Todo olho verá, Apocalipse 1:7. Inclusive, vai ver a igreja voltando com o mestre. Que extraordinário, vale a pena ser fiel, vale a pena seguir direitinho as pisadas dos mestres, vale a pena carregar o peso dos cravos, né? A cruz está pesada, os cravos estão doendo, vale a pena, seja fiel, permaneça fiel, não desista da sua caminhada. Está faltando pouco, né? Uma vez eu ouvi do nosso presidente, o bispo Primaz, dizendo que nós já caminhamos muito para voltar. Está mais fácil ir até o fim do que voltar para trás. É uma grande realidade. Meu irmão, minha irmã, você que está passando por luta, por aflição, tenho certeza que durante esse tempo de pandemia, esses 2 anos aí não foi fácil para ninguém, né? Certamente você perdeu muitas coisas, ou não, mas eu não sei que momento que você está nos vendo, nos ouvindo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, vale a pena ser fiel, permaneça firme, está chegando a hora do Senhor nos chamar, é mais um pouquinho só, aguenta, seja fiel, seja grato a Deus por mais um dia, permaneça mais um pouquinho, é só mais um pouquinho de tempo, ok? E assim nós podemos ir para o terceiro subtópico, estaremos para sempre com Cristo. Meus irmãos, a promessa final ao que vencer é de que nos assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com Ele. Apocalipse 3:21, já imaginou isso? Você já imaginou que privilégio, que promessa extraordinária há para os fiéis? O futuro do salvo não é incerto ou sombrio, não, nós sabemos o nosso futuro. A morte para nós não é um fim,
Não é um meio, não é apenas o meio de nos conduzir a Cristo. Então a morte não é o nosso fim. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Portanto, devemos nos alegrar, pois somos a igreja de Cristo e estaremos para sempre com Ele. Romanos 12, 12, que extraordinário! E assim eu posso concluir este vídeo dizendo que a presente lição que nós acabamos de ver, tanto com o comentário do pastor Marcos, adicionado ao comentário do pastor William Barros, e agora com esse pequeno comentário que eu trago a você, nós estamos fechando essa lição dizendo que é reconfortante estudar o livro do Apocalipse e entender que para nós não há o que temer, nós temos esperança. A igreja espera a volta de Cristo, quando os mortos e os vivos receberão corpos incorruptíveis e imortais e estaremos para sempre com o Senhor. Aprendemos também que o arrebatamento da igreja mantém viva a nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis, e ao mesmo tempo é um alerta para estarmos sempre vigilantes, aguardando Cristo a qualquer momento. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem vou estar de volta aqui com os meus amigos compondo esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 5, que tem por título A Realidade da Grande Tribulação. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Convido você a um momento de oração. Vamos orar? Por favor, junte-se a nós agora com o pastor William Barros, que estará nos elevando a Deus uma oração. Pastor William, vamos orar. Pastor Prates, antes de orar, me permita uma rápida, mas justa homenagem aqui. Dia 21 de abril, essa semana, é aniversário da minha filha primogênita, a Cintique, completando 19 anos. Eu peguei com essa mão aqui, ó, quando ela nasceu. E hoje estou vendo ela uma jovem, uma adulta agora. E eu quero desejar de todo o meu coração, filha, que você possa fazer boas escolhas na vida, que você possa servir a Deus e amar a Jesus, que você possa ser feliz, que tudo dê certo na sua vida, que Deus prepare tudo em todas as áreas da sua vida. O meu maior legado para você é que você possa amar e servir o Deus do seu Pai. Que Deus te abençoe em tudo, filha. Vamos orar, meus irmãos? Te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje, te louvamos e engrandecemos e pedimos que Tu venha nos abençoar, rica e abundantemente. Glorificamos o Teu nome, Senhor, e desejamos que cada irmão possa ser poderosamente edificado com essa aula, sendo, ó Deus, confortado, e que essa esperança viva mantenha, Senhor, acesa no sacrário da alma de cada irmão. Em nome de Jesus, amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.